Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Graças a Deus, né? Irmãos, você sabe o que uma das coisas que me deixa muito preocupado é no sistema religioso? Apesar de ser muitas coisas, mas uma das coisas que me deixa muito preocupado no sistema religioso é você saber que 99% dos crentes que estudam a Bíblia ou que leem a Bíblia, eles não entendem o que lê. Igual aquele rapaz, o servo, né? O eunuco da viúva de Candace, não é? Não era o nome da rainha que era Candace, era o nome do lugar. A rainha, a Bíblia não fala o nome dela, mas o lugar que ela reinava era Candace, a rainha de Candace. Então aquele rapaz, ele lia Isaías 53, mas ele não entendia o que ele estava lendo. Precisou Deus tomar Filipe, fazer uma viagem, não é? Até misteriosa aquela viagem, né? Que de repente ele sai de Jerusalém, das regiões ali desérticas que ele estava, e apareceu lá no caminho de Damasco, né? Então o que acontece, queridos, na região de Damasco? O crente de hoje, ele se comporta e ele age do mesmo jeito. Na Bíblia, ela tem 3 capítulos principais escatológicos. Tem muitos, tem outros, né? Mas os principais, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Eu estou com minha Bíblia aberta aqui no capítulo 21 de Lucas. Esse capítulo 21, a partir do versículo 5, o subtítulo fala assim: o sermão profético, o princípio das dores. Quando você lê o versículo 5 e o 6, já era para as pessoas entender. Porque Lucas 21, o 5 e o 6 fala assim: falavam alguns a respeito do templo. Os discípulos estavam conversando entre si sobre a grandeza, sobre a dimensão, a grandiosidade do templo, que estava ornado de formosas pedras, e realmente era assim mesmo, e dádivas. Olha o versículo 6, ele começa com advérbio. Então, disse Jesus. Ou seja, Jesus, ouvindo a conversa dos discípulos sobre o templo, Jesus, ele não podia deixar passar. Imediatamente ele diz: então. O que quer dizer o então aqui neste versículo? Ou seja, o então aqui, ele é o resultado da conversa que Jesus estava ouvindo. Então, disse Jesus: quanto a estas coisas que vocês estão vendo, qual era estas coisas que eles estavam vendo? Primeiro, o templo. Segundo, o ornamento, né, do templo, que eram feitos de pedras e dádivas. Quando Jesus disse assim, então Jesus disse: quanto a estas, que é um verbo demonstrativo, não é? É um pronome demonstrativo aqui.
Jesus diz: quanto a estas, pronome demonstrativo. Quanto a estas coisas que vocês estão vendo, dias virão em que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, para indicar que o ser, nesse caso aqui, está relativamente próximo à pessoa que fala. Quando Jesus disse aqui, ó, no versículo 7, perguntaram-lhe: mestre, quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? O estas e o isto, esses verbos aqui, queridos, demonstrativo, era para indicar que o ser que estava falando relativamente estava próximo ao que fala. Ou seja, Jesus, quando usou estes verbos, estas coisas e isto estiver para acontecer, era porque o dia, a hora, o momento que deveria acontecer essas coisas estava próximo ao orador ou à pessoa que estava falando. Por isso que esse verbo demonstrativo, esse pronome demonstrativo, falava disso. Entendeu, queridos? Então, a maioria das pessoas não entende o que lê. E os líderes que entendem, eles não querem que você saiba. Eles não querem que você tenha acesso a essas informações. Eu estava conversando com certas pessoas que vêm aqui em casa para conversar sobre a Bíblia, e eu estava falando um assunto, o seguinte: por que a Bíblia ela se tornou um livro, talvez seja o maior livro ou um livro capaz de ser usado para enganar as pessoas? Mas eu não acredito que o propósito da Bíblia, quando ela foi escrita, foi para isso. Claro que não. A Bíblia, ela não foi criada num propósito de enganar ninguém. Mas hoje, ela se tornou o livro que mais os líderes ou alguém usa para enganar pessoas. Então você está vendo isso aqui, queridos? Isto aqui fala sobre o princípio das dores. E esse princípio das dores tinha que acontecer na geração que Jesus vivia. Porque ele falou isso. Ele disse que vede que ninguém vos engane. Virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo. E muita gente ia dizer: e o tempo está próximo. Jesus diz: não os sigais. Mas quantas pessoas que estão seguindo falsos profetas, falsos pastores, falsos ministros, falsos enganadores? Então as pessoas leem a Bíblia, mas eles não entendem o que lê. Onde que está escrito, por exemplo, que o ser humano ele precisa de um líder religioso sobre a sua vida para apontar para ele o caminho do céu? Não existe isso. A última profecia que deveria se cumprir era a grande tribulação, o juízo de Deus contra Israel. E aconteceu no ano 70. Todos os tempos e as colocações verbais da Bíblia
está no passado. Todas elas. Então você registra isso na sua mente e deixa nos comentários. E me ajude a alcançar pelo menos 2.000 inscritos. A minha meta é. Me ajude. Espalhe esse vídeo. Direcione ele para o seu amigo, para a sua amiga, para a empresa que você trabalha. Direcione ele para o grupo de WhatsApp. Me ajude a alcançar 2.000 inscritos. Depois a gente tem mais metas, tá bom? Compartilhe. Deixe o seu comentário aí e vamos crescer no Evangelho Eterno, porque o Evangelho Eterno está tirando muita gente dessa masmorra, dessa escravidão espiritual que o sistema implantou no mundo inteiro. Tá bom? Deus te abençoe e tamo junto, meu querido. Tchau.